Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre giardia. Bom, o que seria uma giardíase? A giardia lamblia, ela também é chamada de giardia intestinalis ou giardia duodenale. Ela é um protozoário que vai parasitar os intestinos dos seres humanos e causar diarreia e dor abdominal. Ela recebe esse nome de giardíase ou giardiose e a sua transmissão se dá pelo contato com fezes de pessoas contaminadas. Bom, agora eu vou explicar sobre o ciclo de vida da giardia. A giardia, ela apresenta duas formas morfológicas, que são os cistos e os trofozoítas. Os cistos são as formas do parasita liberadas pelas fezes dos pacientes que foram infectados, e eles podem sobreviver por muito tempo no ambiente se houver umidade. A transmissão da giardia, ela é fecal-oral, ou seja, ela vai ocorrer pela ingestão dos cistos de giardia que saem nas fezes de humanos ou outros mamíferos. Quanto piores forem essas condições de saneamento de um local, maior será o risco de epidemia de giardíase. Mas existem outros meios de transmissão também. Após a ingestão do cisto, a giardia no intestino delgado, ela vai se transformar na forma trofozoíta, tornando-se um organismo flagelado que mede aproximadamente 15 micrômetros. Para vocês entenderem melhor, os cistos, eles são como se fossem ovos, e os trofozoítas seriam os filhotes que saem desses ovos. Os trofozoítas, eles são aqueles que são capazes de se reproduzir, se multiplicar dentro do intestino delgado do paciente contaminado e aderir à sua parede. E eles se alimentam da comida que passa pelo intestino. Quando o parasita ele chega ao intestino grosso, ele volta à forma de cisto, pois este é o único meio de sobreviver no meio ambiente após a sua eliminação nas fezes. Então, como eu já havia comentado anteriormente, a giardia ela é transmitida pela via fecal-oral, né? E qualquer situação na qual os cistos de giardia são liberados nas fezes, se alcançar a boca de outras pessoas, causará a contaminação. Por isso é muito importante sempre lavar as mãos para impedir essa contaminação. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Beber ou banhar-se em águas contaminadas, você pode pegar giardia, contaminação de alimentos por mãos mal lavadas, que eu acabei de falar. Processo de cozimento vai matar os cistos de giardia. Portanto, esse método de transmissão é mais comum em alimentos crus ou contaminados somente após estarem prontos. Então, é muito importante também a gente sempre ferver a água, se não tiver o filtro, antes de tomá-la. Lavar bem as verduras, frutas antes de consumi-las. Nas creches e instituições de idosos, onde há pouca preocupação com a higiene, também pode-se ter bastante contaminação por giardia. Sexo anal, contato com fezes de cães e gatos contaminados também, manuseio de solo contaminado, sem a devida limpeza posterior das mãos. Então, o mais importante, gente, é sempre ter higiene. Para não pegarmos giardia ou qualquer outro tipo de verme, é sempre importante lavar bem as mãos, sempre estar lavando as mãos, né? E sempre ter boas práticas de higiene. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas. A maioria das pessoas contaminadas pela giardia, elas não apresentarão sintomas. Naqueles onde os sintomas aparecem, os mais comuns são diarreia. Normalmente ela é bem líquida, mas por vezes bem gordurosa também, chamada de esteatorreia. Aparecem cólicas abdominais, mal-estar, a flatulência também é muito comum. A pessoa acaba de comer e ela começa a sentir aquele mal-estar, começa a rotar. É horrível. Náuseas e vômitos, emagrecimento também, porque como você vai muito ao banheiro, né, acaba emagrecendo bastante.
E também a febre é um sintoma menos comum, mas também pode aparecer em 15% dos casos. Esses sintomas que eu acabei de falar, eles começam a aparecer 1 a 2 semanas após a contaminação com os cistos da giardia, né? Durando em média por 2 a 4 semanas. Após uma fase aguda, cerca de 2/3 dos pacientes que tiveram os sintomas apresentam melhora espontânea. 1/3, porém, vai desenvolver a infecção crônica pela giardia, mantendo-se infectados e sintomáticos por longos períodos. Na giardíase crônica, os sintomas mais comuns são fezes pastosas, esteatorreia, que são fezes gordurosas e com forte odor, perda de peso importante, então a pessoa emagrece bastante, apresenta cansaço e até mesmo depressão. Um dos principais problemas da infecção por esse verme é a síndrome de má absorção, que é caracterizada pela perda de peso e a esteatorreia. O paciente com giardíase apresenta dificuldade em digerir gorduras, carboidratos e vitaminas. Até 40% dos pacientes desenvolvem intolerância à lactose. Então, para a pessoa saber se ela está contaminada pela giardia, primeiramente ela vai começar a sentir esses sintomas horríveis, né? Aí ela vai procurar certamente um médico e o médico ele vai pedir um exame parasitológico de fezes. Como o parasita ele é eliminado de modo intermitente, a coleta de pelo menos 3 amostras de fezes vai aumentar a chance de encontrar esses cistos nas amostras. Como eu sou biomédica, durante um tempo eu fiquei no setor de parasitologia e eu lia bastante amostras de exame de fezes, né? E um dos vermes que mais aparecia quando eu lia era justamente a giardia. Então, ele é um verme bastante comum na população brasileira. Ele é bastante comum. E essa imagem agora que vocês estão observando é a imagem que a gente consegue ver no microscópio quando a pessoa está infectada pela giardia. O tratamento da infecção pela giardia, ela tem 2 objetivos, né? Eliminar os sintomas nos pacientes sintomáticos e interromper a eliminação dos cistos pelas fezes, quebrando a cadeia de transmissão. E os remédios mais indicados para o tratamento são o tinidazol, 200 gramas em dose única, o sequinidazol, 2.000 miligramas em dose única também, ou o metronidazol, que é 500 miligramas 2 vezes por dia por 5 dias. Já nas grávidas, a giardia lamblia em si, ela não faz mal para o bebê. Nas grávidas com giardíase leve, elas são capazes de se manter hidratadas e bem nutridas e é razoável adiar o tratamento até pelo menos o 2º trimestre para minimizar o risco dos efeitos adversos dos fármacos para o feto. Porém, se o ginecologista entender que o tratamento é necessário durante o 1º trimestre, o medicamento mais seguro é a paromomicina, e por apresentar uma absorção sistêmica limitada. Então, só relembrando aqui, para prevenir a giardia, devemos higienizar bem as frutas, legumes e verduras com água tratada, ferver sempre a água, se for de rio, poço, raso, lagos, entre outros, né? Por em média 10 minutos antes de ingerir. Lavar bem as mãos após trocar fraldas, usar banheiro, não podemos esquecer. Trocar as caixinhas dos gatos, certo? Não beber água que não esteja tratada e sempre usar preservativo durante as relações sexuais, principalmente durante o sexo anal. Bom, gente, a aula de hoje foi essa. Agora eu vou começar a fazer umas aulinhas sobre vermes, que eu acho que são bem legais essas aulas. E porque a gente acha que não, mas muita gente pega verme. Porque mesmo tem gente que se contamina em comidas de restaurante, né? Às vezes a pessoa se sente mal
nem sabe que tá com verme. Então é sempre bom também quando a gente for fazer aquele nosso check-up anual, que todo mundo é bom fazer, né, para medir colesterol e fazer um hemograma, fazer os exames ginecológicos. É sempre pedir, é bom também sempre pedir um exame de urina e de fezes, né, para ver se você não tem algum parasita, porque às vezes a gente nem tem muitos sintomas, ou às vezes sente algum incômodo e às vezes é até um parasita e a pessoa nem sabe. Bom, gente, então é isso. E se você gostou da aula, deixe seu like e se inscreva para as próximas aulas. Obrigada!